Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando. É Daiane que está falando, professora de Geografia. A aula hoje é para a gente trabalhar a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental. Galerinha, a aula de hoje é conteúdo, beleza? A próxima aula que vai ser postada na quinta-feira, aí vai ser correção comentada das atividades, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, pessoal, gostaria que vocês aí, quem tiver a apostila e que pudesse acompanhar, pegasse aí a página 73 para a gente conhecer um pouco da unidade temática, objeto do conhecimento e habilidade, bem como conteúdos relacionados para essa semana 3. Então, olha, a semana 3 faz parte da unidade temática Conexões e Escalas, tem como objetos do conhecimento a integração mundial e suas interpretações, foco para globalização e mundialização. Essas duas palavrinhas, esses dois conceitos vão aparecer bastante na aula. A habilidade consiste em analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, econômica, política e cultural, comparando as diferentes interpretações, globalização e mundialização. Lembrando, galera, que não é a primeira vez que eu falo com vocês o que é habilidades, mas volto a falar, a habilidade é aquele conhecimento que o estudante tem que construir, né? Aquilo que você tem que saber fazer. Então, você tem que saber analisar fatos e situações para assim compreender a integração mundial. Pessoal, nós temos dois grandes conteúdos relacionados. O primeiro é Nova Ordem Mundial, que é, na prática, o mundo que se configurou após o fim da Guerra Fria e também as características do meio técnico, científico e informacional. Eu já adianto para vocês, galera, que no material do PET é abordado apenas esse primeiro conteúdo, que é a nova ordem mundial e o mundo pós-Guerra Fria. Beleza? Espero que estejam bastante animados. Aqui no material do PET, nós temos primeiro a definição de globalização, depois a definição de mundialização, internacionalização, nova ordem mundial, blocos econômicos e aí acabou a parte de conteúdo. Como vocês podem perceber, o conteúdo do PET é muito sucinto e talvez insuficiente para que vocês possam compreender de fato o que é a globalização. Então, pensando nisso, eu preparei um material para a gente poder aprofundar melhor o conceito de globalização e o conceito de nova ordem mundial, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês as definições trazidas aqui pelo PET e aí depois eu gostaria que vocês acompanhassem a apresentação que eu montei para vocês, beleza? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui a seguinte definição, olha, para globalização. O termo passou a ser utilizado de forma mais frequente a partir da década de 60. Não possui uma definição única aceita. Pessoal, em relação ao termo, tem alguns autores, alguns geógrafos, por exemplo, que dizem que a globalização teve início, na verdade, lá no século XV, com o processo de grandes navegações. Por que as grandes navegações teriam dado início à globalização? Porque foi a partir do processo das grandes navegações que houve trocas culturais, trocas comerciais e rotas comerciais que até então não eram conhecidas passaram a ser conhecidas, como por exemplo a América. Então essas trocas culturais que começaram lá no século XV, no século XVI, é considerado por alguns autores como o início da globalização. Mas aí vocês podem se perguntar, mas então, professora, por que está escrito aqui que é na década de 60 que esse termo passou a ser mais frequente? Pessoal, esse termo começou a ser mais frequente na segunda metade do século XX, para ser mais específico em 1960, por conta do advento de novos meios de comunicação e novos meios de transporte,
Isso porque esses novos meios de comunicação e transporte intensificaram a integração cultural, as trocas comerciais, a aproximação econômica entre empresas, países e pessoas. Então, foi por isso que o termo globalização começou a ser mais frequente, mais utilizado a partir da década de 60. Isso não significa que ela tenha começado na década de 60, e isso não significa que exista apenas uma única visão para a globalização. Existem diferentes concepções sobre o termo, beleza? Mas de uma maneira geral, há um consenso. Há um consenso em dizer que a globalização proporciona uma maior integração e intensificação entre países e pessoas, em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Galerinha, 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 a parte mais importante aqui desse grifo é compreender que a globalização tem características políticas, mas ela também pode ser sentida, ela também tem aspectos econômicos, ela também tem aspectos sociais e também tem aspectos culturais. Só que, quando a gente utiliza mais o termo cultural, mais a dimensão cultural, ao invés da gente utilizar o termo globalização, a gente vai utilizar o termo mundialização. Existem pessoas, alguns autores, alguns professores, que usam o termo mundialização e globalização como sinônimos, ou seja, como se fossem a mesma coisa. Mas aqui, o material do PET, os elaboradores, optaram por fazer uma diferenciação. Essa diferenciação é a seguinte: quando for utilizado o termo mundialização, ela vai se referir a um processo que envolve a cultura especialmente e os modos de viver e pensar. Ou seja, para essa aula, para o material do PET, o termo mundialização vai se referir a mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares. Vou dar um exemplo que talvez ajude vocês a compreender. Então, quando eu falo que no dia a dia, no nosso dia a dia, nós fazemos uso muitas vezes de palavras estrangeiras, palavras que não são da língua portuguesa, mas que nós assimilamos essas palavras, né? Nós acabamos incorporando essas palavras na nossa cultura. Exemplos: Wi-Fi, online, offline, né? Open, né? São palavras que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, mas que não são da língua portuguesa, não se originaram no Brasil, mas que nós acabamos assimilando, incorporando à nossa cultura. Então, a adoção desses estrangeirismos no nosso vocabulário é um exemplo de mundialização, beleza? Já o termo internacionalização, de acordo com o PET, vai ser utilizado quando estivermos nos referindo ao aumento das trocas econômicas, que resultam na ampliação das fronteiras nacionais. Ou seja, quando a gente vai utilizando mais o termo economia, como por exemplo, a expansão das transnacionais pelo mundo, a instalação de filiais de empresas por várias partes do mundo, a gente estaria se referindo a esse conceito de internacionalização. Pessoal, eu preciso fazer uma observação que é muito importante aqui. Eu quero que vocês compreendam que tanto a globalização, quanto a mundialização, quanto a internacionalização são partes de um mesmo processo. Tanto a globalização, quanto a internacionalização, quanto a mundialização fazem parte do mundo contemporâneo, fazem parte do mundo onde nós vivemos. Entretanto, aqui no PET foi optado por se fazer uma diferenciação entre os termos, beleza? Então, mundialização, quando a gente estiver falando mais de um processo envolvendo a cultura. E internacionalização, um processo envolvendo mais a economia. E globalização, um processo mais amplo, que fala de maneira geral da integração e da intensificação entre países, que envolve tanto os aspectos políticos, econômicos quanto sociais. A nova ordem mundial
é o contexto histórico, geográfico, espacial que nós vivemos hoje. De acordo com os pesquisadores, a nova ordem mundial começou com o fim da Guerra Fria. Então, olha, preste muita atenção. Vamos grifar, ó. A nova ordem mundial começou com o fim da Guerra Fria. Para quem não lembra, a Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, econômico entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Como nós tínhamos dois grandes polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, durante 1945 até 1991, vigorou aquilo que a gente chamava de velha ordem mundial, que era baseada na bipolaridade, ou seja, dois polos de poder. Um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, um socialista, liderado pela União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, por volta dos anos de 1990, 1991, não há uma precisão ao certo, né, de qual ano a gente pode considerar, mas foi ali entre 1990 e 1991. Com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, com o fim de muitos governos socialistas que acabaram se tornando capitalistas, não havia necessidade mais de se manter essa rivalidade, né? Capitalismo-socialismo. Foi aí que teve início, então, uma nova ordem global, uma nova ordem mundial, que já não seria mais baseada na bipolaridade, e sim na multipolaridade. Atenção, galera! Então, quando a gente fala de nova ordem mundial, a gente está falando de multipolaridade. Multipolar. Multi significa vários. Polos, centros de poder. Então, a multipolaridade significa que existe no mundo contemporâneo, na nova ordem mundial, novos polos de poder, dentre os quais nós podemos citar a Alemanha, os Estados Unidos, Japão, China, Índia e até o Brasil. Mas há uma contradição aí nessa multipolaridade. Tem alguns pesquisadores que afirmam que no ponto de vista cultural e militar não tem um mundo multipolar, não. A gente teria, na verdade, um mundo unipolar, ou seja, um grande polo de poder. E que esse grande polo de poder seria, na verdade, os Estados Unidos da América, né? Então, enfrenta críticas aqui, não é uma unanimidade dizer que o mundo atual é multipolar. Tem alguns que são mais radicais e preferem dizer que nós temos um grande centro de poder, um grande e único centro de poder, que seria os Estados Unidos da América, beleza? Uma outra característica da nova ordem mundial é a formação de blocos econômicos. É bom lembrar que os blocos econômicos são grupos de países que se reúnem com o objetivo de fortalecer a economia através de trocas comerciais com impostos reduzidos ou completamente eliminados. Um dos primeiros blocos econômicos surgiu na década de 50, que foi o Benelux, mas é a partir da década de 90, ou seja, é a partir do surgimento da nova ordem mundial que novos blocos econômicos se formam e ganham força, beleza? E por que esses blocos econômicos começaram a se consolidar, professora? Porque houve um aumento da competitividade, houve um aumento da globalização e do neoliberalismo. Então, qual que era a ideia de se criar blocos econômicos? Era uma forma dos países se protegerem e se fortalecerem economicamente. Hoje em dia, os principais blocos econômicos são, sem dúvida alguma, a União Europeia, o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e a APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O Mercosul é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que está suspensa desde 2016. Não é um bloco econômico tão forte quanto os demais, mas merece sim aqui um destaque. Pessoal, vocês reparam que o PET não traz a definição de blocos econômicos. Então, eu gostaria de que vocês anotassem essa definição de blocos econômicos aqui que eu vou passar para vocês.
tá bom? Então, blocos econômicos são grupos de países que se organizam com o objetivo de estimular e fortalecer suas economias por meio da redução ou eliminação de tarifas de exportação e importação. Galera, vamos ver então aqui a definição que eu construí para vocês. Então, blocos econômicos são grupos de países que se organizam com o objetivo de estimular e fortalecer suas economias por meio da redução ou eliminação de tarifas de exportação e importação. Pessoal, a gente chegou aqui ao fim do conteúdo do PET. Mas como eu disse, eu montei uma apresentação para vocês, então não sai daí não. Acompanha comigo a apresentação que eu fiz para aprofundar o conceito de globalização com vocês, tá beleza? Então comigo, pessoal, ó, aí nós temos um slide para mostrar para vocês uma síntese então do processo de globalização, lembrando que a globalização é um fenômeno que promove a integração do espaço geográfico mundial, a inter-relação entre pessoas, países, empresas e por aí vai. O que vocês precisam sempre lembrar é que ela tem um aspecto cultural, ela tem aspectos políticos, econômicos e sociais. Para fazer um link com o PET, quando a gente estiver referindo-se à cultura, à incorporação de hábitos, valores, a gente vai usar o termo mundialização. Quando nós estivermos nos referindo a trocas econômicas, comerciais mais profícuas, mais evidentes, a gente vai utilizar o termo internacionalização, beleza? Fiz aqui um link com o PET. Próximo item aqui. O que é globalização, afinal? Então, nada mais é do que um fenômeno histórico, econômico, político e cultural que gera a integração do espaço geográfico mundial. Como eu disse, existem diferentes visões sobre esse processo, mas do ponto de vista histórico, ela começou no século XV e XVI com as grandes navegações. A globalização econômica ou internacionalização pode ser percebida a partir do espalhamento das transnacionais pelo mundo. Então, essa charge aqui, ela representa muito desse espalhamento. Nós temos aqui algumas marcas, olha, Heineken, Nokia, BMW, MTV, Sony, Coca-Cola, são marcas que estão espalhadas pelo mundo, já eu vou falar de algumas delas, nos mostrando como há, de fato, uma internacionalização da economia, uma internacionalização de algumas empresas. Do ponto de vista da globalização econômica ou internacionalização, para usar o termo do PET, o que a gente observa? Uma maior interdependência econômica significa que uma empresa e um país começam a depender mais uns dos outros. Há uma maior expansão das relações comerciais. Essas relações comerciais agora elas vão transcender as fronteiras nacionais. Existem empresas que vão atuar em mais de 100 países, 150 países, vou dar alguns exemplos depois. Nós temos a formação dos blocos econômicos, grupos de países que buscam intensificar sua troca comercial, e a expansão do neoliberalismo, que é um modelo que prevê a redução da intervenção do Estado na economia. Então, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor é para os neoliberais. Não significa que todo mundo hoje em dia seja neoliberal e concorde com isso, tá beleza? Do ponto de vista político, social, como é que a gente consegue perceber a globalização? A gente tem um aumento das desigualdades sociais, porque todos esses benefícios legais gerados pela globalização não vai atingir a todos os lugares da mesma forma. Nós temos um aumento da xenofobia, que é o preconceito contra o estrangeiro, um aumento do terrorismo também, porque a gente precisa perceber o seguinte: muitas vezes as marcas, as empresas são bem-vindas, mas pessoas, principalmente as pessoas que são provenientes de lugares
com conflitos ou lugares mais precários, às vezes elas não são bem recebidas. Né? Então, a globalização é um fenômeno muito contraditório. A gente tem o enfraquecimento do poder do Estado, né? O enfraquecimento das empresas estatais, o enfraquecimento dos governos, isso tudo por conta do neoliberalismo. E uma característica política muito interessante da globalização foi a formação da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945, mas que atualmente tem 193 países membros que formam, né, essa instituição. Do ponto de vista da dimensão cultural, também chamada lá no PET de mundialização, o que a gente observa? Hoje a gente vivencia uma tendência à homogeneização cultural. Homogêneo é aquilo que é muito parecido, é aquilo que é muito similar. Então, a mundialização ou globalização cultural, ela tem feito com que em diferentes partes do mundo as pessoas estejam cada vez mais parecidas ou consumindo coisas cada vez mais parecidas, né? Então, olha, essa dimensão cultural, ela mostra que o mundo está cada vez mais globalizado, mas principalmente seguindo características do mundo ocidental, ou para ser mais específica, dos Estados Unidos da América. Por isso que existem alguns autores que dizem que o que a gente vive hoje em dia é, na verdade, uma americanização, porque a gente incorpora muitos hábitos da cultura norte-americana. Não só muitos hábitos, mas a gente comercializa também muitos produtos dos Estados Unidos da América. Então, do ponto de vista da mundialização, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente está vivendo uma padronização, né, cultural, e nessa padronização cultural, querendo ou não, há uma imposição de um modelo dos países ricos, que são países que conseguem exportar mais os seus produtos, que conseguem mais difundir as suas marcas, as suas ideias, os seus valores. E essa difusão de marcas, valores, não é só por meio da economia, é também por meio, né, da cultura, por aí vai. Então, a gente observa uma uniformização. Nós estamos ficando cada vez mais uniformes, padronizados, parecidos, homogêneos. Mas, ainda assim, há uma resistência das culturas tradicionais. Algumas tentam resistir a esse padrão, tentam resistir a essa possível americanização. Bom, só para vocês terem uma ideia, olha só, eu trouxe aqui um exemplo legal, olha. 80% das informações que circulam em países da África, que foram colonizados pela França, provém da França. Olha isso, gente. 80% daquilo que os africanos de colonização francesa consomem de informações não é produzido por eles próprios, é produzido pela França. Então, de certa forma, a França, mesmo não sendo mais metrópole desses países africanos, continua influenciando o tipo de informação que eles recebem. Qual que é a consequência disso? Não há espaço para uma criação de um audiovisual do africano. Isso significa que os referenciais culturais construídos pelos africanos acabam sendo os referenciais dos outros, dos franceses, né? Então acaba que eles costumam incorporar como se fosse deles cultura que na verdade é francesa, porque querendo ou não, o acesso à informação que eles têm, mais de 80% dela provém da França. Isso no caso de países que foram colônia francesa, tá bom? Aqui nós temos alguns símbolos do nosso dia a dia que mostram como nós estamos conectados, integrados, e cada vez mais símbolos da cultura de outros países acabam sendo incorporados por nós. Então, por exemplo, o Google. Não sei se vocês sabem, o Google é uma marca dos Estados Unidos, mas a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né, para pesquisas e tal. O mesmo vale também para o Facebook, que é proprietário do Instagram, que é proprietário do WhatsApp, né? E também é uma marca dos Estados Unidos. A internet, aqui tem o símbolozinho do Wi-Fi. A internet foi desenvolvida pela primeira vez por militares nos Estados Unidos, foi usada pela primeira vez em contexto de guerra e hoje em dia é utilizada por nós. Então, esses símbolos mostram um pouco da assimilação de hábitos e padrões culturais que não necessariamente surgiram no nosso país.
Vou falar um pouquinho para você sobre algumas empresas transnacionais, só para a gente ter uma ideia de como que a gente assimila hábitos, valores, costumes de outros países. Esse símbolo aqui, acredito que todo mundo sabe, é da McDonald's, né? Sabia que a McDonald's é a maior e mais conhecida empresa do ramo fast food? Olha aí, um estrangeirismo. Fast food, comida rápida, é uma expressão estrangeira, mas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Sabiam que a McDonald's está presente em mais de 119 países? Em volta do mundo, ela tem 33 mil restaurantes, emprega quase 2 milhões de funcionários e serve por dia 64 milhões de clientes. Então, essa empresa aqui é internacionalizada, é uma empresa transnacional. Ela se originou nos Estados Unidos, mas ela ultrapassou a fronteira do seu país de origem. Mais uma, pessoal. Essa daqui é a Coca-Cola. Foi fundada em 1886. Hoje atua em mais de 200 países. Produz 450 marcas diferentes. Isso significa que ela não produz mais só refrigerante. E o consumo da bebida Coca-Cola atinge 1 bilhão de vezes por dia. Imagina isso, é muita coisa. Acabei passando rapidinho, olha, só para vocês terem uma ideia, essas latas de Coca-Cola representam como que o produto é vendido, né? Como que é o rótulo do produto em diferentes partes do mundo. Tá vendo? Então nós temos aqui no Brasil, mas nós temos aqui nos Estados Unidos e tem também aqui outras expressões aqui. Beleza? Mais uma, essa daqui é a Toyota, para quem não conhece, foi fundada em 1892, ela atingiu o status de companhia, né, em 1937, hoje é a maior montadora de veículos do mundo e atua em 160 países. Sua origem é Japão, beleza? Aqui nós temos um exemplo de outras marcas que também são muito importantes e que detêm outras marcas, como por exemplo a Nestlé. Não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, tem várias outras marcas aqui que a Nestlé detém. Vou pegar aqui um outro exemplo, olha, vou pegar aqui a Unilever, olha só, a Unilever é dona da Kibon, é dona da Knorr, é dona da Hellmann's, Becel, tá vendo? Isso mostra como que essas empresas estão espalhadas pelo mundo inteiro e detêm a grande maioria das marcas, né? Isso daqui é do setor alimentício. Olha para vocês verem, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 empresas que detém a grande maioria das marcas de produtos alimentícios que nós consumimos. Isso daqui é internacionalização. Isso mostra como que essas empresas controlam um ramo da economia, o ramo alimentício. Desculpem, vou voltar. Existe um geógrafo chamado Milton Santos, ele faleceu, mas é um importante geógrafo até hoje. Ele diz que o novo totalitarismo que a gente vive hoje é o consumo, porque o consumo acaba influenciando inclusive o nosso caráter e cabe à mídia influenciar, né, o nosso consumo. Como? Através da propaganda. Então, se a gente for pensar, como é que essas empresas conseguem vender tanto? Elas utilizam-se de um artifício muito importante, que é, no caso, né, o consumo, estimulando o consumo. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui a aula de hoje. Espero vocês na quinta-feira para fazer a correção comentada dos exercícios. Um beijo e até lá!